Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé, sejam todos muito bem-vindos a esse culto em casa, essa live em casa, que a paz do Senhor esteja com os irmãos e com as irmãs, meus queridos e meus amados amigos, não importa agora a sua religião, não importa onde você esteja, o que você está fazendo, meu querido amado, Jesus quer falar com você, está no ar o programa Fala com Jesus, e hoje nós vamos falar desse tema maravilhoso, a esperança da libertação dos vícios. Você está convidado a participar agora deste momento, né? Você que vai assistir agora, entendeu? Faça-me um favor para nós, passe essa mensagem para outras pessoas, porque tem muitas pessoas dentro do vício, famílias estão sofrendo com os vícios. Passe para essas pessoas, passe para outras famílias essa mensagem, para outras pessoas, para aquelas que você conhece, para elas saberem que tem esperança de libertação dos vícios em quem? Em Jesus. Em Jesus Cristo, nosso grande e maravilhoso irmão, nosso Salvador, porque todo o poder está nele. Então, todo o poder estando nele, ele tem todo o poder para entrar aí na sua casa e aonde você estiver, e te libertar das trevas, das dores, das doenças, principalmente de todos os tipos de vício que nós acumulamos em nossas vidas e nós praticamos todos os dias, sejam eles o alcoolismo, seja eles químicos, seja eles comportamentais, seja ele de que forma for, meus irmãos. Então vamos, venha, chega mais perto, porque agora está no ar o programa Fala com Jesus, com você aí agora. Que o Senhor nos dê licença para entrar na sua casa, para que possamos levar a palavra de Deus a outras pessoas, né? E aí na sua casa, boa noite em outros lugares do mundo, boa tarde maravilhosa e linda no Brasil, né? E bom dia para outros lugares. Um abraço para o pastor Zacarias, lá na África, Moçambique, né? Um abraço para o pastor Paulino, lá, África, Moçambique, um abraço para o Bispo Chico, África, Moçambique, todos os pastores que estão lá, todos os missionários que estão lá, e todos os pastores, missionários, servos de Deus no mundo inteiro. Tá? Um abraço. Vamos, meus amigos e meus irmãos e irmãs, vamos orar pela África, Moçambique, porque lá está tendo aquela epidemia de ebola, né? E não há vacina e remédio para isso, estão morrendo pessoas. Vamos orar para aquelas pessoas lá na Nigéria que estão sendo perseguidos porque servem a Cristo, né? Vamos orar para todas as pessoas no mundo inteiro que ainda estão sofrendo, né, muito com as calamidades, né, que houve aqui na minha cidade, Juiz de Fora, em todas as cidades do Brasil e em outros lugares do mundo. Vamos fazer uma corrente de oração para fortalecer essas pessoas, né, no mundo inteiro, e nós também, né, espiritualmente, buscando sempre a orientação e a sabedoria que vem do alto. Bem, meus irmãos e meus queridos irmãos, eu não sou cantor, né, mas eu gosto muito de um louvor que ele é muito antigo. Esse louvor não foi eu que escrevi, foi outras pessoas que escreveram, muitas pessoas cantam elas, e até na igreja, O Escudo, O Escudo. Tem muito a ver com com a mensagem de hoje, o estudo de hoje. Então vamos cantar aqui esse louvor, né? E vamos levantar as nossas mãos aos céus e buscar a face do Senhor Jesus para nós, para a nossa vida, né? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas
e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Não há ferrolhos, nem portas que fiquem de pé diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento agora pedimos permissão para abrir o seu livro sagrado, para que o Espírito Santo venha agora, meu Pai, abrir a nossa mente, para que possamos entender todos os seus desígnios, o estudo, a mensagem de hoje, e que essa mensagem de hoje, meu Pai, pode alcançar todas as famílias do mundo inteiro, meu Pai, todas as pessoas que querem ser libertas dos vícios, meu Pai, porque já não aguentam mais esse sofrimento, meu Pai. Ó Senhor, nosso Pai, Deus poderoso, que o Espírito Santo entre agora, meu Pai, aonde chegar essa mensagem e traz libertação, meu Pai, traz cura, meu Pai, traz esperança, traz amor, meu Pai. Ó Senhor, nosso Deus, Pai poderoso de Israel, porque só o Senhor pode ir aonde nós não podemos, só o Senhor pode estar onde nós não podemos, e eu entrego todas essas pessoas agora, neste momento, que estão sofrendo com os vícios, essas famílias, porque todas as famílias no mundo inteiro, sejam cristãos ou não cristãos, tem pessoas, meu Pai, viciadas no álcool, nas drogas, na pornografia, em outras coisas mais, meu Pai. Ó Senhor, vem agindo agora, meu Pai, sobre essas famílias, sobre essas pessoas, meu Pai, aqueles que estão deitados nas calçadas, fora das suas casas, que estão ali agora, meu Pai, se prostituindo, roubando para poder ter a droga na Cracolândia, meu Pai, seja onde for, no mundo inteiro, desce agora com a sua mão poderosa, meu Pai. Ah, meu Pai, arranque pela raiz esse espírito maligno que coloca o vício. Ah, meu Senhor Jesus, agora neste momento está sendo liberto, meu Pai, pelo seu poder, meu Pai, aquele que crê no Senhor, meu Pai. Não há, meu Pai, nenhuma doença que fique de pé diante da tua voz, e que o Senhor, meu Pai, nos permita agora abrir a sua palavra em nome de Cristo Jesus. Nós oramos em nome do Senhor amados e nosso grande irmão Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar em todos os sentidos, meu Pai, da nossa vida. Bem, meus irmãos e queridos amados, eu estou aqui neste momento com uma mensagem para o mundo todo, para todas as famílias no mundo inteiro,
Porque dentro de todas as famílias, como eu disse aqui agora nessa oração, existe um ou dois viciados, e a família só descobre isso depois de 2 anos, quando está já enraizado naquela pessoa. Tem muitas famílias agora destruídas no mundo inteiro pelo vício, pelo alcoolismo, pelas drogas, pelos vícios comportamentais e vários outros tipos de vício, e muitos se tornaram até comuns entre a nossa família e a sociedade. Então nós vamos aqui agora, neste momento, eu chamo você, meu irmão e irmã, para que você pegue a sua Bíblia de papel, no celular, no tablet, no computador, pegue um caderno, escreve os capítulos e versículos que vão ser falados aqui, para você ver a veracidade da palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que Deus agora, neste momento, está usando a boca desse seu servo humildemente para engrandecer o seu reino, e não a mim. Que eu diminua para que ele cresça. Que eu diminua para que o seu reino chegue lá. Senhor, porque esse servo que vocês estão vendo aqui, eu fui viciado no álcool, no alcoolismo. E um abraço para todos do AA no mundo inteiro, que foi a instituição que me abraçou, me recuperou e recuperou a minha família depois do Senhor, nosso Deus Pai e poderoso. E hoje aqui nós estamos colocando um testemunho de vida para você. E esse testemunho de vida é de um homem recuperado, uma família restaurada, uma família que era destruída como a minha pelo meu vício, pelo meu alcoolismo. E muitas famílias estão sofrendo aí neste momento com esse problema. Com esse problema. Muitas famílias estão sendo destruídas com esse problema. Eu era um alcoólatra inveterado, porque eu já nasci numa família em que muitos bebiam. E eu fui ali também, em todos os tempos, festas, eram bebidas alcoólicas, e aí a gente acaba bebendo também, e acaba se viciando também. Só que o vício, ele não começa de uma hora para outra. Muitas coisas podem desencadear o vício na sua vida. Como, por exemplo, a perda de uma esposa, de um marido, a perda de um filho, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho, a perda de uma empresa, né? Existem muitas formas de você entrar no vício. Só que o vício, ele não começa de uma hora para outra. Ele começa gradualmente. Vou colocar aqui uma ilustração rápida para você. Quando você vai a um prédio que não tem elevador, você é obrigado a subir o quê? As escadas. Um degrau de cada vez. Até chegar ao destino onde você quer. A um médico, a um escritório, a um departamento. E depois você tem que descer novamente cada degrau para sair daquele prédio. O vício é a mesma coisa. Ele começa com um pouquinho hoje do álcool, um pouquinho hoje da droga, com aquilo de experimentar, e aquilo vai sendo agradável ao seu paladar, vai te dando um êxtase, vai te dando uma felicidade. E você faz hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, depois um pouquinho, e se torna contínuo todos os dias da sua vida. E aí você tem perdas psicológicas, saúde, perde o emprego, você perde o poder aquisitivo, você fica com as finanças acabadas, você faz conta em bares, você faz conta com os amigos, e aí quando você já não tem mais e que alguém já não te dá mais crédito, você começa a se prostituir, a roubar para ter aquela droga, para ter aquele álcool. E isso não acontece só nas famílias de baixa renda, nas famílias de altas rendas, em condomínios luxuosos e fechados,
existe também uma Cracolândia que a sociedade sabe que tem. Na Cracolândia das grandes cidades no Brasil e no mundo, aonde tem esses viciados, tem pessoas de todos os níveis culturais. Tem aqueles que têm menos estudo, tem aqueles que têm mais estudo, tem aqueles que são pobres financeiramente e aqueles que são ricos financeiramente, mas deixaram tudo de lado para poder se entregar ao alcoolismo, ou às drogas, ou à prostituição, porque ali vem tudo, ali tem de tudo. Para se sobreviver, para ter a droga, para ter o álcool. Ali tem de tudo. Ali tem médicos, advogados, psicólogos, psiquiatras e até políticos. Tem pastores e ex-pastores, tem servos de Deus, ex-servos de Deus. Tem de tudo numa Cracolândia no mundo inteiro. E não é um problema só de um país, é de todos os países no mundo inteiro. E muitos dos governos fazem vistas grossas para aquilo que está acontecendo. Porque nós temos uma política que só pensa, uns políticos só pensam neles mesmos e não numa sociedade. Não naquilo que realmente precisa ser feito para ajudar. Sei que não é uma coisa fácil de se tratar, sei que não é uma coisa difícil de se tratar, porque a gente também não consegue sair do vício de uma hora para outra. É gradualmente. É uma busca diária na sua vida. Mas nós temos um Jesus que é o médico dos médicos e que realizou milagres no passado e pode realizar milagres agora, na sua vida, se você cria na palavra dele. Vou te mostrar uma coisa. Tá vendo este copo aqui? Esse copo aqui. Eu, quando era mais novo, e até depois de casado, que já tinha filhos, eu bebia vários copos desse daqui, cheio, até aqui, ó. Como a gente fala, passa régua, né? Até aqui. Cheio da cachaça. E depois outras bebidas que vinham. Mas a preferida minha era a cachaça. Comecei com a dose normal, né? Aqui, que a dose é meio copo. Já não estava satisfeito, passei para o copo cheio. Um copo cheio já não me não satisfazia mais. Passei a tomar vários copos. Tive sequelas? Tive. Doenças. Quase perdi a minha família, quase tive na morte, e Jesus me ressuscitou. E hoje eu estou aqui, onde ele usa esse servo humildemente, para te dar esse testemunho de vida. Esse testemunho de vida. Eu era um alcoólatra. Chegava em casa, brigava com a minha esposa, brigava com meus filhos, brigava com a minha mãe, brigava, discutia, quebrava até as coisas dentro de casa que comprava com tanto suor, porque trabalhava e comprava. Não satisfeito, às vezes comprava mais, botava dentro da minha casa, ou ia no botequim, buscava, bebia mais lá no botequim, no bar, ou em qualquer outro lugar. Perdi muito tempo com isso. Perdi saúde. Hoje eu tomo remédios para controlar o coração, para controlar o derrame. Só que eu nasci dentro de uma família alcoólatra, que tinha alcoólatra. Meu pai era. Os meus tios eram. A minha mãe tomava a cerveja dela. Vivi nesse ambiente. Poderia ter escolhido um caminho diferente, mas não quis. E nisso fui tomado por esse vício e tive à beira da morte 3 vezes. Jesus me resgatou da morte e me trouxe e passei por um processo longo até chegar aqui hoje e estar falando isso com você. Estar falando com você. Muitos dizem que para você não tem solução. Muitos dizem que para você não tem solução. Você vai morrer dessa forma. Sim, talvez sim. É uma escolha sua. Mas existe solução, existe uma saída.
para isso. Nós vamos fazer um estudo hoje, aqui na palavra. A Bíblia de Estudo Despertar da Sociedade Bíblica do Brasil, aonde tem, dentro da palavra de Deus, os passos do AA. Os passos do AA. E nós vamos entrar daqui a pouco, aqui nesse tema. Vamos ler aqui uma pequena introdução. Queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor. É com muita alegria e esperança que estamos juntos neste momento para abordar um assunto que toca a muitas, direta ou indiretamente, a libertação dos vícios. Vivemos em um mundo onde as cadeias dos vícios em substâncias, em jogos, em pornografia, em trabalho ou qualquer outra compulsão, ele se torna um senhor cruel, aprisionando a vontade humana e minando a esperança. A libertação? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A chave que abre as portas da prisão é Ele, nos oferecendo uma liberdade verdadeira e duradoura. Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra totalmente diferente. Né? E nós vamos ler aqui, olha, pontos principais. O reconhecimento da escravidão. É um dos primeiros passos do AA. Diz assim: o primeiro passo para a libertação é admitir que estamos acorrentados. Muitos vivem na negação, mas a verdade é que o pecado e o vício, em sua essência, nos escravizam. Reconhecer o início da jornada diante do vício é um início da jornada para a libertação, pois assim podemos buscar o auxílio divino. É muito duro a realidade, mas é o que nós vivemos em todas as famílias do mundo. Então, o primeiro passo do AA é o primeiro passo que muitos de nós, quando estamos dentro do vício, é a negação. Ah, eu não tenho vício. Ah, eu paro quando eu quero. Não é assim. Você não consegue parar quando você quer. Você pode até parar por um tempo, mas daqui a pouco você vai sentir vontade novamente de ter aquela substância, porque você começa naquela abstinência. E você vai buscar novamente o álcool, as drogas ou o vício comportamental, que é da pornografia, que é do trabalho, né? Viciado em jogos, viciados na internet, que a gente chama de homofobia, né? Quando a pessoa ficar sem o celular, como muita gente hoje em dia, né? Aquilo, a pessoa fica desesperada e começa a suar frio as mãos também, começa a dar um desespero à pessoa, chama-se onofobia. Isso nós vamos ver num próximo programa. Então, você não consegue. Você não consegue sozinho. Você só consegue com a força de Deus e uma ajuda de um grupo como o AA, como o CAPCAD, como as igrejas que tem, as católicas, evangélicas, que tem aí portas abertas para você que quer se libertar do vício. E você se entregando a Jesus, você vai conseguir sair do vício, como eu e como os milhares de pessoas que saíram do vício. Milhares de pessoas que saíram do vício. Então veja bem, o que Jesus quer para você, né? O que Jesus quer para você é que você seja livre da escravidão, das trevas e do pecado. Então veja bem aqui, nós vamos aqui em Romanos, capítulo 6. Nós vamos aqui em Romanos, capítulo 6, tá? E o versículo é o versículo 17 e o versículo 18. Olha o que ele diz, ó. Mas damos graças a Deus, porque vocês
que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão no ensinando que receberam. Versículo 18 agora. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Tornar-se escravo de Deus não é viver acorrentado como você vive acorrentado no vício. Quando você está acorrentado nos vícios. Você vira escravo do maligno. Ser escravo de Deus é ser servo de Deus e ser livre em Cristo Jesus, para que você tenha viver uma vida plena, justa, com saúde, com paz, harmonia, felicidade com a sua família. E poder dizer não àquilo que você sabe que vai fazer você cair, fazer você voltar à dependência do maligno, à escravidão do maligno, que é os vícios na sua vida. E ainda a gente vai aqui, olha só, em 1 Coríntios, no capítulo 20, do capítulo 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, diz: Pois, olha só, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo, ou seja, servo de Cristo. Então você vai viver uma vida plena, com Jesus, mas com liberdade. Porque ele te dá liberdade para você viver nele na plenitude de um amor. Não que você não vai ter problemas na vida, enquanto você estiver nessa terra, todos nós vamos ter problemas. Mas aquilo que te escravizava, que te deixava nas trevas, ele vai retirar da sua vida, ele vai arrancar da sua vida. Sei que tem muita gente agora aí, tem muita gente que vai ver esse vídeo e sabe que na sua família tem um viciado, ou a própria pessoa que vai ver o vídeo agora ou depois sabe que tem um vício e precisa da força de Jesus para poder sair desse vício. E talvez precise até de um poder de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Mas a primeira pessoa é Jesus, o Espírito e a Palavra. A segunda é o amor da família, que eu sei que é difícil nessa situação, porque a minha família, eu passei por isso. Não é fácil a gente lidar com essa situação. Eu sei e eu conheço, porque eu sou uma testemunha viva hoje aqui, levando essa mensagem para você, para ajudar você e a família que passa por isso, todas, que tem solução. Temos que buscar em Deus. Mas o viciado também, ele precisa de pedir ajuda e reconhecer que ele é e não ficar na negação. E a gente indo aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se torne escravo novamente. Olha a mensagem da palavra de Deus. Fique livre, fique firme, livre e não se torne escravo novamente. Muitas pessoas que tiveram na presença de Cristo, aliás, muitas não, várias pessoas que tiveram na presença de Cristo, foram viciados. Muitos que tiveram na presença de Cristo roubavam, se prostituíam para ter a substância. Muitos foram assassinos, muitos foram estupradores. Mas muitos voltaram para a escravidão. Voltaram para a mão das trevas. E hoje não tem condições nem de voltar, às vezes, para sua casa.
Muitos, às vezes, já até morreram. Pena, porque perderam a salvação. Outros ainda continuam, que saíram de Cristo e voltaram a praticar e tornaram a se deixar escravizar pelo vício, pelas drogas, pelos vícios comportamentais. E não conseguem mais sair desse vício. Muitos já perderam a memória, outros já estão à beira da loucura. Outros não conseguem voltar à presença de Cristo. Porque o Senhor das trevas, ele fala no seu ouvido, para você não vai ter mais perdão, para você não vai ter volta nenhuma, mas é uma mentira, porque se você quer retornar e quer ter novamente a sua vida plena, feliz e liberdade em Cristo, você pode sim procurar ajuda nos grupos e nas igrejas. E você vai, passo a passo, retornar à sua vida plena que você tinha antes de voltar de novo para a escravidão. E aqueles que nunca entraram, não entram, porque realmente para sair é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. É fácil você entrar, o difícil é você sair. Difícil é você sair porque você vai começar a se negar. Você vai começar a se negar e você não vai querer ajuda. E às vezes quando você procura ajuda, você já está praticamente no fim da vida, mas vale a pena também pedir, porque Deus ele vai reconhecer, Jesus ele vai reconhecer, a família vai reconhecer. Muitos já não vão mais nem ter famílias, porque as famílias já abandonaram, já foram embora e não tem mais condições nenhuma e nem sabe para onde foram. Mas você pode ter uma vida nova e pode ter uma família nova. Claro que pode. Então, veja bem, aqui, Gálatas capítulo 5, vou repetir para você o convite de Jesus para você. E o conselho que ele está dando para mim e para você. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres por isso. Continue firme como pessoas livres e não se torne escravo novamente. Aqui no capítulo, indo a 1 Pedro, nós vamos aqui a 1 Pedro. Nós vamos aqui a 1 Pedro. Não, a 2 Pedro, versículo 16, diz assim, para mim e para você. Vivam como pessoas livres. Não use a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Ou seja, vivam como servos de Deus. Esse é aqui para mim e para você. Ele está te chamando agora. Irmão, irmã, você que está no vício, você que esteve na presença de Cristo, você que está aí agora, que está vendo essa mensagem, vai assistir depois, ele está te chamando de volta. Ele quer você com ele, porque Jesus ele não se agrada na morte de ímpios. Ele chora quando ele perde um dos seus filhos. Jesus chora quando ele perde um dos seus irmãos. E Jesus, ele foi massacrado e pisado, sofrendo por você, para que te tirar, para que você não se deixasse escravizar pelas trevas. Leia já Isaías 53, que você vai entender o que eu estou falando. Lê lá Isaías 53, que você vai entender o que Jesus fez por você. E você vai ver que tem solução para você, porque tudo que você está passando hoje, ele levou na cruz e deixou na sepultura, porque ele morreu por você. E aí ele acordou para vir, para te dar vida. Vida em quê? Vida em abundância. Vamos aqui no capítulo de de Provérbios. Provérbios 20. Olha só o que diz aqui em Provérbios 20. Provérbios 20,
E no capítulo, Provérbios 20, versículo 1 diz: quem bebe demais fica barulhento. Causam dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. O escravo das drogas, dos vícios, nunca será sábio. Porque a mente dele fica cauterizada e ele só quer saber daquela substância. Ele só quer saber daquele vício. E ele faz tudo para ter e esquece de tudo ao seu redor. Tudo ao seu redor. Olha só, capítulo de Provérbios 31. Capítulo de Provérbios 31. E o versículo 4 até o 7 diz assim. Provérbios 31, do 4 ao 7. Escute, Lemuel. Os reis não devem beber vinhos nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Eles esqueçam que são pobres e infelizes. Aqui o que está falando aqui, que Jesus está falando aqui, a Bíblia está falando para mim, não é o pobre de riqueza, nem o pobre não está falando do pobre sem recursos financeiros. Não, não é isso. O que está falando aqui é que ele se torna pobre espiritualmente. Infeliz aqui é espiritualmente e fisicamente. Porque quando o espírito está abatido, você está abatido. Então você se torna uma pessoa infeliz espiritualmente e fisicamente. E em consequências a família toda, quem está ao seu redor. Amados e queridos irmãos, o Senhor das Trevas, ele põe coisas reluzentes e bonitas na sua frente pouco a pouco. Foi o que eu disse lá no começo, pouco a pouco. E quando chega que ele vê que você está totalmente escravizado, ele te coloca uma corrente invisível nos seus pés que você não consegue sair de onde você está. E cada vez mais você vai se afundando, cada vez mais você vai se afundando, e cada vez mais se afundando, e indo para onde? Parar na sepultura, não é no inferno. A palavra inferno na Bíblia não quer dizer o inferno literal. A palavra inferno na Bíblia quer dizer sepultura. Sepultura. E já tem algumas versões que já estão trazendo não inferno, mas sim sepulturas. Porque o inferno ainda não chegou, vai vir. O inferno ainda não chegou. Não tem ninguém no inferno, porque o inferno foi preparado para o pai das trevas e os seus aliados. Ainda não chegou. Aí aqueles que acompanhar ele vão estar com ele no largo de fogo. Como também não há ninguém no céu além de Abraão, Elias e Enoque, os anjos, Deus, Jesus e o Espírito. O Éden está vazio. Certo? O purgatório também, aquele intermediário, não existe. Foi o homem que criou essa parte do purgatório intermediário. Como também a Bíblia não fala, a Bíblia não sustenta a reencarnação. Isso foi trazido pelo filósofo Platão em uma filosofia onde que o homem tinha uma alma separada do corpo. Não existe isso. A Bíblia não fala sobre isso. Gênesis, capítulo 7, diz que o homem, Jesus formou o homem uma alma vivente. Não diz que o homem tem uma alma. Ele se tornou uma alma vivente. A Bíblia não sustenta essa teologia. A Bíblia não sustenta. Não tem nada disso na Bíblia. Então, meu irmão, quando você prestar bem atenção nas suas condições que você está hoje e você quer sair, primeira coisa, ore, entregue a Deus, peça ajuda para Ele. Jesus vai vir e vai te ajudar, o Espírito Santo vai vir te ajudar. Leia a palavra de Deus. Ore e leia a palavra de Deus. Busque ajuda e amor da família, pedindo perdão para aqueles todos que foram
afetado pela sua truculência, pela sua bebida, na hora que você está daquele jeito. Porque você vai ter que pedir perdão até para você mesmo. Porque quando você está naquela euforia, tudo bem, quando você volta, você fica abatido, você fica sofrido, você perde a felicidade, você fica sentindo o maior dos culpados do mundo. Eu sei porque eu passei por isso. Eu sei porque eu passei por isso. E outra coisa importante, muito importante. Olha só o que diz para mim e para você aqui, que é o versículo-chave aonde nós preparamos o sermão. É o versículo, né, de Mateus 8:36. Mateus, né, 8, versículo 36. Mateus 8, versículo 36, diz para mim e para você, Mateus 8, e o versículo é o versículo 36. Eu acho que é isso mesmo, peraí, deixa eu ver. É isso mesmo, eu que marquei aqui errado aqui, gente. É 8:36, eu estou querendo que é uma outra coisa aqui. É o versículo 8:36, diz para mim e para você assim, ó. 34. Mas não está aqui nessa. Engraçado, não está aí nessa Bíblia. É a coisa mais engraçada do mundo, né? A Bíblia aqui não traz o versículo. Tem uma Bíblia nova e não traz o versículo 36. Mas diz assim o versículo 8:36, diz para mim e para você assim. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente serei livres. As versões mais antigas trazem. Muitas Bíblias têm alguns versículos que são cortados. Isso é errado. Isso é errado, né? Então diz para mim e para você, né, que a palavra de Deus aqui diz para mim e para você, né? Versículo 8:36. E a gente indo agora, né, antes da gente entrar na conclusão da pregação, da mensagem de hoje, nós vamos aqui no capítulo de João, para você ver o que Jesus fez por você. João 10. O que ele diz para mim e para você. João 10. João 10. João 9 e o versículo 10 diz assim para mim e para você. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará o que? Comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. O ladrão aqui é o Senhor das trevas. O pastor aqui, o bom pastor do 10, ele veio para te dar vida e vida completa, para te tirar da situação que você se encontra agora, neste momento. Neste momento. E ele está te chamando agora para que você possa sair dessa situação. Então vejam bem aqui o que vai dizer essa mensagem para você e para mim. Que a mensagem de hoje não seja apenas palavras, mas um convite à ação. Se você luta contra algum vício, não se cale, busque a ajuda de Deus, da sua igreja e da sua proximidade com a família. Lembre-se, a jornada pode ser desafiadora, mas a liberdade em Cristo é real e está ao seu alcance. Para aqueles que não lutam diariamente com os vícios, sejamos
instrumento de apoio. Órgãos e amor, estamos à mão. A quem damos a mão, né? A quem precisa. Sem julgamento, mas com a compaixão de Cristo, que o amor de Deus seja o nosso guia e a esperança da libertação, a nossa bandeira. Todos nós que já passamos por todos esses tormentos, temos que ser essa bandeira para que ajudar o próximo. Você que é cristão, você que tem aí um na sua família sofrendo agora com isso, você sabe quem é, ou um vizinho, você sabe que todos nos nossos bairros, em todas as cidades têm. Seja essa bandeira de Cristo. Mostre para ele que tem solução para a vida dele. Antes que seja tarde demais para você ajudar o seu próximo, da sua família, alguém que você conhece. Seja essa bandeira de libertação para ajudar o próximo. Você também que já passou pelo vício, que já passou por esse tormento na sua vida, seja essa bandeira. Ajude. Estende a mão ao próximo, mesmo que ele não queira. Estende a mão ao próximo. Passe na calçada, aonde for, em qualquer país, aonde estiver, um deitado ali que está tomando, fumando ou usando alguma coisa. Ore por ele. Deus te abençoe, que Deus te tire dessa vida. Porque um dia Deus tirou você e eu dessa vida. É muito difícil, eu sei. Não é fácil lidar com isso. A força não está em nós, a força está em Deus. A força está em Jesus, porque Ele é a rocha e a fortaleza nossa. Assim a palavra dele nos diz. E olha só o que diz para mim e para você, que é a conclusão dessa mensagem e o apelo. Amados, a esperança da libertação dos vícios não é uma utopia, mas uma promessa viva e real em Jesus Cristo. Ele veio para nos libertar, para nos redimir e para nos dar uma nova vida. Se você hoje sente o peso das correntes, saiba que Ele está pronto para quebrá-las. Entregue a Ele as suas lutas, os seus medos, os seus vícios. Permita que o Espírito Santo o guie no caminho da libertação. Não há vício tão forte que o poder de Deus não possa quebrar. Levante-se com esperança. Declare a sua liberdade em Cristo e viva a plenitude que Ele tem para você. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nesta jornada de fé e libertação. Amém. Lá no capítulo 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que virou até clichê de políticos neste mundo, mas não está se falando de política. Não está falando da minha verdade, nem da sua. Está falando da palavra de Deus, que é a verdade. E a verdade vos libertará. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a Cristo Jesus, Espírito Santo, e você conhece a palavra dele, que é a verdade, você automaticamente vai ser liberto de todas as obras das trevas, de todas as obras do mal. Não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje, porque pode ser tarde demais. Não dá tempo de você pedir perdão para Deus, para você, para sua família, e recuperar a plenitude da sua vida. Ele não se agrada na morte de ímpios. Ele chora. Jesus chorou no Getsêmani por você, foi moído, espancado e morto por você, e trouxe vida em abundância, como disse aqui no capítulo do Bom Pastor 10:10. Que esse capítulo foi passado ali, né, cultural, né, e histórico, né, foi ali, né, girado em torno do pastoreio no Oriente Médio Antigo e da festa da dedicação que se chama Chanukah, né, o fundo histórico, a festa da dedicação
E é a purificação do templo e a vitória dos macaqueus contra os dominadores gregos. Viu? Contra os dominadores gregos. Então você pode ter uma libertação, como os macaqueus teve, em Cristo Jesus. Aquilo que te domina, aquilo que te escrava, que é os vícios trazidos pelo Pai das Trevas. Meus amados e meus queridos, eu faço esse apelo aqui agora, como eu fiz aqui na conclusão desse sermão. Busque ajuda enquanto você tem tempo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora, hoje, meus amados e meus queridos. Estou solidário com vocês e sei que não é fácil. Estou solidário com as famílias eu sei que não é fácil. Mas é possível. Com Jesus no centro de tudo. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada uma das famílias no mundo inteiro. Que traga paz e saúde para todos nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui neste momento agradecendo ao Senhor essa mensagem poderosa. Que essa mensagem entre no coração das pessoas, para que elas possam saber que tem um Deus acima delas, que está pronto para ajudar e socorrê-las. O Salmo 121. Né? Então, meu Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade, uma vez, de estarmos aqui e aprendermos da sua palavra. E que o Senhor nos ajude em todos os nossos caminhos. É essa oração que nós deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado àqueles que assistiram. E obrigado àqueles que vão assistir. E lembre-se, passa a mensagem para outra pessoa. Leve, porque você sabe que tem muita gente sofrendo nos vícios e muitas famílias também. Aliás, todas no mundo inteiro. Ajude aquela pessoa que você ama. Fique em paz. E até sexta-feira, às 18 horas.